Para mim foi uma surpresa isso. Não conhecia essa cláusula e para mim foi uma surpresa. Eu gostei. E eu também. E é algo que vos deixa, no fundo, mais à vontade, porque o contrato também tem uma duração relativamente longa. Portanto, Exatamente. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje estou aqui muito bem acompanhado do Luís e do Francisco, dois irmãos que acabaram de arrendar um imóvel de família, um imóvel que precisava de alguma beneficiação, porque tinha ali uma questão de infiltração que precisava ser corrigido rapidamente, mas que por outro lado também ainda não atingia em termos do mercado de venda o valor que pretendiam e, portanto, neste compasso de espera, decidiram arrendar, não é? Tiveram a amabilidade de me consultar. Querem explicar aqui um bocadinho melhor o processo de como é que este imóvel surgiu, o que é que ponderaram antes de nos consultarem? Ora bem, as casas eram casas de família que foram herdadas dos nossos pais. São casas que já têm mais de 100 anos, quer uma, quer a outra. Que eram casas que estavam separadas por número de polícia uma da outra, mas estavam internamente ligadas, interiormente estavam ligadas, e foram-nos entregues a um senhorio antigo da cidade do Porto, ao qual nós não sabíamos que solução é que havíamos de dar à saída daquelas casas. Com a ajuda do Luís Baldar, da firma que ele representa, ajudou-nos a dar uma saída às casas, ao qual ficou um contrato bem celebrado entre ambas as partes, e ao qual nos deixou muito satisfeitos com a saída de casas que continuam na nossa posse, mas continuam alugadas na cidade do Porto. Se calhar aqui perguntar um bocadinho mais diretamente ao Francisco, o processo inicial, isto porque o processo teve um tratamento diferente, não é? Portanto, tu acreditavas no mercado de venda e eu acreditava no mercado de venda. Exploraste essa possibilidade, exatamente, até de uma forma direta, mas sempre com a disponibilidade de que, se o Francisco encontrasse uma boa solução, do ponto de vista de arrendamento, também houvesse essa disponibilidade de rentabilizar e de manter. Exatamente. Mas queres explicar como é que foi o processo? Porque o processo foi mais ativo do ponto de vista de consulta da tua parte, apesar de termos estado os dois. Sempre em sintonia, sempre em sintonia. O processo, o meu irmão falou, era uma casa de família e eu tinha na altura a noção de não querer vender aquilo. Daí ter partido mais para o negócio do arrendamento. É vantajoso, foi muito vantajoso, porque pronto, continuo com o património. Há um investimento e depois tudo se processou aqui com a ajuda do Luís. Queres explicar como é que surgiu? Portanto, vocês tinham o imóvel, o inquilino ia sair, não é? O inquilino ia sair, saiu. Nós já não falávamos há muitos anos, ou há alguns anos. Como é que foi esse processo de decisão de trabalhar como mediadora? Como é que foi depois também as primeiras impressões, o feedback que fomos dando? Foi interessante, foi muito interessante, porque aquilo estava arrendado a um antigo externato no Porto, que era o externato Dom Duarte. E de um momento para o outro, o inquilino saiu. E tanto eu como o meu irmão ficámos com a casa na mão. E a primeira medida que tomámos nesse dia foi telefonar aqui ao Luís, para o Luís ir lá aconselhar-nos a qualquer coisa. E então foi aí que começou logo o relacionamento. O processo foi imediato. Foi imediato. Foi imediato. No próprio dia. Exatamente. Depois, para vocês que estão fora da mediação e, portanto, têm uma visão mais próxima, provavelmente, de quem nos está a ver, em termos de antes de iniciarmos a promoção, o processo que decorreu, os timings, aquilo que vos foi apresentado, as discussões que tivemos, qual é o feedback que podem partilhar? E olha, eu fiquei muito satisfeito com o processo todo ao longo que decorreu. Achei que da sua parte foi um tratamento muito profissional, foi um tratamento muito objetivo. Em todos os assuntos que nós falávamos havia logo uma resposta que nos deixava a nós satisfeitos. E pronto, e transmitiu-nos a nós muita confiança em que entregamos este processo das Casas da Constituição. A partir do momento em que nós oficialmente começamos a trabalhar, portanto, é que foi feito um contrato, portanto, para procurarmos um inquilino com uma renda que permitisse aqui também o investimento no imóvel, não é? Portanto, a renda teria que ser mais apelativa, porque o imóvel precisava ali de algumas benfeitorias, não é? E depois eu sugeri-vos a utilização, ou neste caso contigo, Francisco, a utilização do processo de propostas múltiplas, partilhar qual é a tua visão e como é que foi esse processo dentro da informação. É fácil, eu tenho isso na cabeça. Isto tudo começou antes do Natal, no princípio de dezembro. Na altura metia-se o Natal, tu, Luís, disseste-me assim, não é a melhor, vamos fazer isto tudo, mas não é a melhor altura porque vamos ter o Natal, vamos ter o início do ano, mas a seguir ao início do ano arrancamos. E foi.
e no final de janeiro tinha as propostas e o contrato começou a fazer-se em fevereiro. Foi o timing muito rápido. Portanto, assumido que iríamos avançar com um inquilino, na altura este processo resultou em alguns inquilinos, acabou-se por selecionar este, não foi a proposta mais elevada, mas foi provavelmente o inquilino que associava as benfeitorias e o valor financeiro mais interessante, juntamente também com a experiência que tinha, né? Porque é um inquilino que já tinha outros imóveis também numa situação semelhante e, portanto, nos dava essa tranquilidade. E depois, Luís, tu tiveste a disponibilidade de fazer o contrato com a moradia, que já tinha a tal ligação anterior, não é? Portanto, que era muito, muito semelhante. Exatamente. E pronto, e tudo facilmente se resolveu. Tudo com muito bom acordo entre ambas as partes, entre todos de acordo, e foi na altura um processo muito rápido e muito bem liderado pela vossa parte, da firma que representas. Houve algo que para mim foi muito interessante e que achei admirável, pronto, porque não sei se vocês já teriam essa noção antes ou não, mas as moradias têm características diferentes. Uma está inscrita como habitação, a outra está inscrita como comércio. E, portanto, só isso, por exemplo, do ponto de vista de venda, traz uma diferença, ou poderá trazer uma diferença do ponto de vista fiscal, em termos de aquisição. Para além disso, a moradia tem também, em termos de exterior, uma tem uma maior zona exterior coberta e a outra tem mesmo uma área coberta de utilização superior. Portanto, as moradias que originalmente seriam idênticas, elas eram gêmeas, não é? Exatamente. Mas o vosso património hoje em dia tem alguma diferença? Vocês já tinham esta noção? Já tínhamos esta noção, porque as casas sempre estiveram ligadas a nós por família. Habitualmente nós íamos lá à casa do antigo arrendatário, mas tínhamos uma noção muito diferente depois das casas desocupadas, tivemos uma noção muito diferente. Mas pronto, felizmente que as coisas correram bem e estão bem encaminhadas para a solução que este novo inquilino está a dar à casa. Mas no fundo, aquilo que a mim me surpreendeu e que eu gostava de enaltecer e até guardar em termos de memória, foi que, como as casas eram diferentes, o valor de renda para as duas casas era ligeiramente diferente. E neste caso foste tu, portanto, tiveste a disponibilidade de dizer não, eu e o meu irmão já combinamos, o rendimento vai ser sempre igual para os dois, e, portanto, vamos dividir aqui e vamos ter exatamente o mesmo rendimento para os dois, o que algumas histórias de partilhas ou de heranças não correm tão bem, mas no vosso caso... No nosso caso correu bem. Foi. Uma conversa de 5 minutos, E até porque as casas estiveram sempre ligadas, e sempre com a mesma renda, uma com a outra. Quando foi o antigo inquilino é que resolveu fazer os polivalentes e, portanto, isso diferencia um bocado a situação. O imóvel já teve aqui uma série de beneficiação, portanto, já decorreram aqui alguns meses sobre esse arrendamento. 4 meses, não foi à memória. Sim. Parte do imóvel já foi recuperado, uma parte das infraestruturas também já foram recuperadas. Já tiveram a oportunidade de ir ver, agrada à benfeitoria que está a ser feita? Eu vou sincero, ainda não fui lá. Estou à espera da parte definitiva para ir lá ver, mas eu ainda não fui lá. Mas eu já lá fui por 2 vezes acompanhar as obras. Deixou-me bastante satisfeito porque aquilo foi totalmente reformulado. Aquilo estava bastante degradado pelos últimos anos de invernos rigorosos, de um certo abandono da parte do inquilino pela conservação das casas, e fiquei muito surpreendido com estas obras que o Eliseu tem feito, de recuperação não só do telhado, como da parte elétrica, com a eletrificação da casa toda nova, subdivisão da casa de várias salas e de vários quartos em subapartamentos, e com o aspecto de renovação que ele está a dar a toda a casa de um edifício que é antigo, com mais de 120 anos, está a dar uma renovação airosa à casa. Às 2 casas, que uma é minha e a outra é do meu irmão Francisco. Para além desse investimento que é totalmente da responsabilidade do inquilino, portanto, em que vocês não têm nem que ter a preocupação, nem que ter o custo com essa benfeitoria, para além disso, portanto, há um rendimento mensal e há algo também aqui bastante particular neste contrato, é que vocês, a qualquer altura, ou pelo menos, se não me falha a memória, ao final de 1/3 da duração do contrato, têm a possibilidade, se quiserem, pagando uma indemnização pelas benfeitorias que foram feitas e por aquilo que, no fundo, já com algum desgaste que possa ter, poder recuperar o imóvel a qualquer altura. Exatamente. O contrato, nesse aspecto, está muito bem redigido.
salvaguardando determinadas situações, se quisermos ficarmos com o edifício ao fim de 1/3. Foi feito de acordo com ambas as partes e que foi ao encontro do que hoje em dia são os novos contratos de arrendamento que se faz entre senhorio e inquilino. Portanto, deixou-nos a nós um grau de satisfação elevado que celebramos com o inquilino. Para mim foi uma surpresa isso. Não conhecia essa cláusula e para mim foi uma surpresa. Eu gostei. E eu também. E é algo que vos deixa, no fundo, mais à vontade, porque o contrato também tem uma duração relativamente longa. Longa. Exatamente. Em termos de mediação, alguma coisa que achasses que nós podemos melhorar em termos de processo, alguma situação que tu achaste que se destacou, algo que tu queiras deixar ficar? Ou Luís, nada a referir. Gostei do serviço que a XP prestou, nada a referir. Obrigado. Eu também faço palavras do meu irmão, fiquei muito satisfeito, principalmente com o desempenho e a colaboração que nos deste a nós. Foi um tratamento muito objetivo, muito rápido e gostamos, e eu e o meu irmão ficámos muito satisfeitos com o contrato que celebramos contigo. Eu agradeço muito a confiança e espero que quem esteja desse lado também se possa eventualmente rever ou identificar com esta experiência. Se quiser, deixe ficar também os seus comentários ou as suas experiências, partilhe connosco também nos comentários. E já sabe, meu nome é Luís Baldaco, da parte da Investim, hoje muito bem acompanhado pelo Luís, pelo Francisco, e espero que na próxima também possamos estar juntos novamente. Obrigado e até breve.